está aqui novamente, aqui nesse lugar, nesse púlpito. Queria convidar você a meditar na palavra, a esse momento especial com o Senhor, momento onde Ele te realinha, redireciona. Ele pode trazer algo novo para a tua vida hoje. Como você sabe que você está indo na direção correta, como você sabe se você está no centro da vontade do Senhor, se não olhando a palavra, se não buscando na palavra. Amém? Eu queria convidar você a ler Jeremias 26, de 1 a 9. Jeremias 26, de 1 a 9. Jeremias 26, de 1 a 9, diz assim: Na minha Bíblia, esse trecho é intitulado Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá, que vem adorar no templo do Senhor, e diga-lhes tudo que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, do Senhor, 11, os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês, faça comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem vocês, esta cidade, os seus habitantes, serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um monte coberto de mato.
Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciaram contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Amém? Então esse é o trecho da palavra que eu vim refletir com a igreja. E eu queria retirar pontos aqui dessa palavra, que são importantes para nós. Aqui, nós vemos aqui um cenário onde uma cidade, um povo, está fazendo algo errado. E, na visão deles, está tudo certo. E é necessário que o Senhor mande o profeta Jeremias, para falar a verdade para aquele povo. E o profeta Jeremias chega àquele povo e fala a verdade, a palavra, aquilo que o Senhor mandou. E é uma verdade dura, porque o que o povo fez foi algo ruim, muito ruim para o Senhor, de acordo com os planos do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a bússola, que é a nossa palavra. Aí aquele povo, e os profetas, e os sacerdotes, decidiram o seguinte: não ouvir Jeremias, e dizer: por que você profetiza contra nós? E o alvo e a referência ali, no caso, sou eu, é a cidade, é o povo. E ele disse: por que você vem contra nós? E eles não se veem diante da palavra. Eles olham Jeremias e dizem: por que você está afrontando a nós? E eles não percebem que eles, diante da palavra, estão afrontando a palavra. E aí, eles chamam os líderes. Chegam, todos juntos, e relatam a mesma coisa. E Jeremias sustenta a mesma palavra. Olha, eu vim em nome do Senhor. E aí eles sustentam também as palavras dele, o povo e os sacerdotes, dizendo: esse homem deve morrer. E aí os líderes ponderaram, os líderes pensaram, e disseram: esse homem não deve morrer não. Esse homem está falando da parte do Senhor. E quem sabe não sou eu que estou errado. Quem sabe não somos nós que estamos errados. Quando o Senhor mandou Jeremias, se você for perceber, no versículo 3 ele diz: talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. E aqueles homens escutaram e pelo menos decidiram não matar o profeta. Até esse ponto da palavra. E eu queria ficar nesses pontos da palavra, até esse ponto, porque eu queria levantar algumas coisas para a gente compartilhar aqui essa noite. Amém? Amém. A palavra, ela é o meu norte, é o seu norte. A palavra é a minha bússola, a sua bússola. A palavra deve ser a nossa referência. E quando a gente não coloca na nossa frente essa referência, a gente corre o risco de se distanciar pouco a pouco, ou então fortemente dessa palavra, e não estarmos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitas pessoas perguntam: por que, Senhor Deus, isso está acontecendo comigo? Algumas vezes é o Senhor sim levando ao deserto, é o Senhor sim trazendo uma reflexão, trazendo um ensinamento, e nos leva sim ao deserto, nos leva sim ao mar, né? Como foi pregado aqui. São ensinamentos. Mas existem momentos onde a gente mesmo traz esse problema para a gente, quando a gente não cumpre a palavra, quando a gente não observa a palavra, quando a gente não observa essa referência maior na nossa vida. E a gente vai se distanciando,
do objetivo que o Senhor tem para a sua vida, do alvo que nós temos, que é Cristo. A gente vai saindo e muitas pessoas nem percebem que pouco a pouco estão se distanciando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é um caso onde esse povo já estava nesse estado de impiedade, de injustiça, e o Senhor teve que mandar mais uma vez, ele disse, mais uma vez eu mando o profeta, outro profeta, porque eu tenho mandado vários profetas, mesmo vocês não ouvindo, eu tenho mandado profetas. E aí, o primeiro ponto que eu queria estabelecer com você aqui é a chance que o Senhor me dá, é a chance que o Senhor te dá, a chance que o Senhor dá ao seu povo, a chance de escutar a verdade. Sabe, quando ele manda Jeremias, e aí ele diz, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então, eu me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Então, a vontade de Deus é que a gente se alinhe, que a gente se converta, que a gente esteja alinhado com Ele. Ele tem, como nós sempre falamos aqui, uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. E Ele nos dá a chance de conhecer isso, de saber isso, e também de conhecer e saber que estamos errados. Mesmo repetidamente, quando repetidamente nós erramos, quando nós não observamos a palavra dele, ele tem a graça e a misericórdia de sempre trazer a verdade para você, para mim. Ele levanta um, levanta outro. Quem sabe hoje, nessa quarta-feira, nesse culto de ensino e oração, o Senhor não esteja levantando uma palavra para você. Porque nesse mesmo momento, ao ler esse trecho da palavra, Jeremias 26, o Senhor falou ao meu coração e me fez meditar sobre coisas, ações. Será que eu estou exatamente no centro da vontade de Deus? Será que eu não preciso me alinhar mais um pouco? Conversando com o pastor Timóteo, ele falou algo muito, muito importante. Ele disse, Wesley, às vezes a gente desalinha um pouquinho com a palavra. E aí, em um certo tempo, você não percebe. Mas em um longo tempo, esse caminho, essa distância vai aumentando, porque era só um pequeno ângulo. Mas ao longo do tempo, esse ângulo vai aumentando, aumentando, e tem hora que você está completamente distante e desalinhado com a palavra. Isso acontece com pessoas, isso acontece com igrejas, isso acontece com nações, com povos. Mas nós estamos falando aqui sobre a chance que o Senhor dá a mim e a você, a chance de nos convertermos, a chance de restauração, a chance de reconstrução. E o Senhor te dá essa chance hoje. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor te dá uma chance hoje. A gente sabe, todo mundo merece saber a verdade. Todo mundo merece saber a verdade sobre si. E é dentro desse princípio que o Senhor age. E Ele, primeiramente, Ele nos dá a chance de saber a verdade e a chance de mudar. Não é só uma chance, são várias chances. Várias e várias chances. Um discípulo chega para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Ele, não. Que tal 70 vezes 7? Isso ele quer dizer, claro, não limitado a esse valor. Mas ele quer dizer que você precisa perdoar mais e mais e mais. Porque o Senhor, Ele é um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Então é um Deus gracioso. Ele nos dá uma chance que nós nem merecemos. Então Ele diz, olha, já mandei vários profetas, mesmo embora vocês não tenham ouvido, eu continuo mandando. E mando agora meu servo Jeremias, profeta, para dizer algo da minha parte. Amém? No nosso dia a dia também a gente precisa desse feedback, desse retorno, desse espelho.
Quem não precisa de um espelho? Quantos de vocês não têm um espelho em casa? Para que você quer um espelho? Se não para você ver como você está. A questão é que algumas pessoas têm um espelho físico em casa, mas não gostam dos espelhos sociais, não gostam do espelho que é a palavra. E ele não gosta quando a palavra dá um feedback para ele. Alguns rasgam folhas da Bíblia, alguns fazem ouvido de mercador acerca de algumas mensagens de púlpito, mensagens pastorais. Alguns fazem ouvido de mercador com mensagens dos irmãos, conselhos dos irmãos. Alguns filhos fazem ouvido de mercador sobre os conselhos sábios e amorosos dos pais. Marido também, muitas vezes, desconsidera o conselho sábio da esposa. A esposa, muitas vezes, desconsidera o conselho sábio do marido. E o fato que o Senhor tem colocado espelhos diante de nós. Eu nunca me esquecerei de um exemplo do pastor Josué Gonçalves, que ele disse que, por mais que ele esteja bem, né, e ele acha que esteja bem fisicamente, quando ele chega diante do espelho, ele vê a verdade, o espelho diz para ele, você está gordinho. Por mais que todo mundo chegue e queira dizer algo que não é verdade, o espelho diz a verdade a ele, porque, afinal, ele estava, sim, um pouco acima do peso e o espelho não mentia. O fato é que, se você quiser ficar diante de um espelho que é a verdade, que diz a verdade, você precisa ficar diante da verdade. Jesus se determina, ele diz acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou uma verdade, ou eu tenho uma verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Então, diante dessa verdade, essa verdade diz quem nós somos. E ela nos dá essa chance de conhecer quem nós somos e saber como nós estamos andando, para que lado nós estamos indo. Se nós não temos, quem sabe, algum ângulo, pequeno ângulo, que nós nem percebemos agora, mas ao longo do tempo, nós vamos nos distanciando e aos poucos nos distanciando de Deus. Às vezes é uma prática, pequena prática, que não faz mal, você acha que não faz mal, aí você vai praticando, e aquilo vai te distanciando do centro da vontade de Deus. Pode ser algo que notoriamente é um pecado, mas pode ser algo que nem é um pecado, mas simplesmente está te distanciando do centro da vontade de Deus, porque você meio que reordenou seus valores. E aí você começou a praticar ou criar hábitos segundo esses novos valores que o mundo foi te entregando, ou que o teu cotidiano foi te entregando. Inverteu. O trabalho agora é a coisa mais importante da minha vida, então eu vou me dedicar ao trabalho. Aí eu vou viver mais do que 8 horas de trabalho, vou ter 20 horas de trabalho. Aí você esquece a família, você esquece a igreja, você esquece tudo. E aí, ao longo desse tempo, você se esfria espiritualmente. E outros exemplos. Mas eu gostaria de prosseguir, porque eu não queria falar somente sobre o espelho, não queria falar somente sobre a chance. Eu queria prosseguir e falar mais sobre 2 pontos com você. O segundo ponto está no versículo 8. Está na reação dos sacerdotes, na reação do povo, a primeira reação deles. Versículo 8 diz assim: e assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, então Jeremias vai lá, com toda boa vontade, com toda coragem, e disse tudo o que o Senhor lhe ordenou. A palavra não era de Jeremias, era do Senhor. O que aconteceu? Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, vírgula, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Então, qual foi a primeira reação daquele povo? Prender Jeremias, querer matar Jeremias, silenciar aquele homem. E aí é quando a palavra do Senhor incomoda. E aí isso é muito importante, porque
Como está a palavra diante de você? Como está a palavra na sua vida? Será que você tenta silenciar essa palavra? Há um tempo atrás a gente estava meditando sobre o caso, né? A morte de João Batista, né? A questão de Herodes. E Herodias, naquele momento, eles tinham duas opções: acolher a verdade, aquela voz que proclamava a verdade, porque João Batista era a voz que clamava no deserto, a voz de Deus, ou acolher aquela voz e rejeitar o pecado, ou acolher o pecado e rejeitar aquela voz. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você acolhe o pecado e rejeita a voz, ou você acolhe a voz e rejeita o pecado. Não tem espaço um para o outro. Eles são mutuamente exclusivos. Então você vai escolher. Aquele povo também escolheu. Não. Qual é a nossa saída? Matar Jeremias. Qual foi a saída de Herodes? Matar João Batista. Qual é a saída de alguns? Sair da igreja. Qual é a saída de outros? Não quero mais falar com o pastor. Qual é a saída de outros? Eu não ouço mais meus pais. Você já percebeu isso? Existem vários motivos de saídas de igreja. Mas estou falando aquele motivo particular que a pessoa ouve uma palavra que o pastor inocentemente, com toda a boa vontade, fala da parte de Deus e a pessoa se incomoda e coloca no pastor o problema. Não, eu vou mudar de igreja, vou procurar outra igreja. E muitas vezes você está procurando outra igreja que o pastor diga algo que você gosta e não algo que o Senhor gostaria que você fosse ou que você fizesse. Então olha o ângulo, olha a referência. A referência não é você, a referência é o Senhor. Tudo é sobre o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O mundo não foi criado para mim. Às vezes a gente tem vivido um evangelho e cantado músicas que dão a impressão de que o mundo gira em torno ao nosso redor, ao torno de mim, ao torno de você. O mar se abriu para mim. Não é bem assim. O mar não se abriu para você em particular. Existe um plano bem maior do Senhor. Até uma cura individual. O Senhor tem um plano bem maior, muito maior do que exatamente, especificamente você. O Senhor tem um plano muito maior. Ele te ama, sim, te ama, mas o mundo não gira em torno de você. Existem várias palavras sobre isso aí, no acervo aí da Nova Vida, e uma delas foi pregada pela Juliene, sobre o centro do universo. E crianças, quando nascem, acham que são centro do universo e vão crescendo, até elas perceberem que elas não são centro do universo, principalmente quando nasce um irmãozinho, né? Elas percebem que não são centro do universo. Mas nós, como pais, caímos na tentação de ser tão disponíveis que retarda essa percepção da criança de que ela não é o centro do universo. A gente fica fazendo tudo por elas. E elas ficam achando que elas são os reizinhos da terra. E tem gente que cresce assim, acha que ainda é o reizinho, é o centro do universo, e tudo gira ao torno dele. E aí existem cristãos assim, que acham que o mundo gira ao redor dele. E aí ele procura uma igreja que faça segundo a vontade dele. E não que ele faça a vontade do Senhor. Hoje nós cantamos o cântico, a canção que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então a gente cai nessa tentação, certamente morrerá. Então a saída é matar o profeta, matar a palavra, rasgar a página da Bíblia, sair da igreja, não ouvir mais os pais. Mas quem sabe a saída sou eu, parar humildemente, como o pastor Timóteo falou no início da palavra. Ele inicia o culto brincando e tal, chamando você, mas tem muita palavra nesse início aí. E ele falou: é necessário ter humildade para ouvir a palavra, para você receber da parte do Senhor. Tudo isso para te realinhar, para te fazer crescer. Olha, não é para você sofrer, é para você viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é você viver a vida abundante que o Senhor te promete. Você está entendendo isso?
E aí eu vou para o terceiro ponto e último ponto da palavra. Milagre, eu estou falando um pouco rápido hoje, né? Talvez você nem precise botar em velocidade 2, como sempre, lá no YouTube. Mas, V13, versículo 13, pode pular. Diz assim: agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Então, aquele povo tinha duas opções: matar o profeta ou corrigir, se corrigir. Versículo 13, opção 2, corrija. O que acontece quando você se corrige? Corrija a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, não ao profeta, é ao Senhor e ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. E aí eu queria aprofundar com você nesse ponto sobre essa correção, sobre você olhar e se corrigir. Você se perceber onde você está e se corrigir. Eu queria trazer aqui uma ilustração. Não sei quem conhece aqui um esporte chamado orientação. Quem já ouviu falar sobre corrida de orientação? Quem já correu, quem já praticou esse esporte? Você pode dizer aí na live, eu já pratiquei e tudo. Quem conhece alguém que já praticou? De modo conhece, né? O fato é que, o que é a corrida de orientação? Não é de fato uma corrida. É um esporte que você pode praticar correndo ou andando. Existem outras modalidades. Tem até em países frios, você de esqui. Mas pode ser de bicicleta. Mas assim, o mais comum que a gente vê aqui no Brasil, aqui, pelo menos aqui nas redondezas, aqui no Nordeste, é a corrida, é o esporte, né? A orientação. Nem vou falar corrida. É a pé. É a pedestre, modalidade pedestre. O objetivo é, você recebe um mapa e uma bússola e você precisa seguir aquele percurso que está escrito no mapa, desenhado no mapa, definido no mapa, em o menor tempo possível. Então você recebe um mapa e uma bússola. Certo? O mapa tem um terceiro elemento, é uma área enorme. Uma área desconhecida enorme. Então você está numa área desconhecida, enorme. Aí tem um mapa que dá todos os detalhes topográficos. Tem a vegetação, onde tem os montes, onde tem água, onde tem uma construção humana, onde tem uma rocha. Então ele diz tudo lá. Bem preciso. E aí ele define a trajetória. Essa trajetória tem um ponto inicial, vários pontos intermediários e o ponto final. Esses pontos intermediários são os pontos de controle. Então você vai, todo mundo começa, às vezes começa individual, às vezes começa em equipe, tem modalidade para adolescente, para jovem, para adulto, tem para o júnior, tem para o senhor, tem várias modalidades e tipos. O fato é que todos começam com o mapa, leem o mapa, a bússola e vão em direção aos pontos de controle. Aí o que acontece quando eles chegam num ponto, conseguem chegar nesse ponto? Quando eles chegam num ponto, aí eles têm que carimbar, cheguei nesse ponto. E aí eles pegam a bússola e fazem um negócio chamado azimute. Quem já ouviu falar disso? Eles têm que fazer o azimute, pastor. Que é que ele pega a bússola, pega o mapa, diz, onde é que eu estou? E agora? Próximo ponto de controle. Aí ele regula a direção. Entendeu? Regula a direção. Se regular errado, lascou-se, diz Alan. Então, é a verdade. Então, eu preciso olhar a bússola, que é o meu norte. Preciso olhar o mapa, que é a área onde eu estou andando. Preciso ver se eu estou na direção certa ou errada. Então, eu faço o azimute, mais para cá. E aí eu começo a caminhar até o próximo ponto de controle. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse versículo 13, ele fala justamente desse azimute aí. Ele fala justamente isso. Ele diz, olha, Jeremias veio com a palavra, Jeremias veio com a bússola. A bússola é a palavra de Deus. A bússola, o nosso norte,
é isso aqui. A nossa referência é a palavra, e quando Jesus veio à Terra, ele é a palavra. Ele é a palavra encarnada. João diz, eu sou o verbo, né? Está escrito lá. Sou o verbo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é Jesus, a palavra encarnada. Ele é a nossa referência, ele é a nossa bússola. Então, o mapa e o desconhecido é a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós temos várias áreas da nossa vida. Mas a Bíblia, o mapa, aliás, a Bíblia, a bússola, nos ajuda a ler melhor o mapa, que é a nossa vida. A Jesus, que é a nossa referência, nos ajuda a nós fazermos o nosso azimute espiritual. Perceba, Jeremias chega para aquele povo e diz assim, agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor. Ou seja, pegue o mapa da sua vida, pegue a bússola que é Jesus, pegue a palavra que já foi lhe dada, olhe para que lado vocês estão indo, corrijam a sua direção e andem até o próximo ponto de controle, ou seja, objetivos que o Senhor tem para você, planos que o Senhor tem para você, e nem sempre são os planos finais, são os intermediários, sim. O Senhor tem um plano para você na sua área profissional, o Senhor tem um plano para você na sua área sentimental, Ele tem um plano ministerial para você. E quando você vai conhecendo a palavra e você vai caminhando e vai sendo orientado pela palavra, você vai conquistando tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, graciosamente e amorosamente prometeu para você. E como nós vimos aqui, Ele manda chances, né, de nos regularmos, de nos alinharmos, né? Nós já falamos aqui sobre a importância de nós fazermos o nosso alinhamento e balanceamento espiritual, não é isso? É um alinhamento, sim, que a gente precisa, porque às vezes a gente vai andando, vai para a esquerda, então fala, saiu da estrada. A gente precisa disso. E aí eu queria trazer para você, meu irmão, essa noite, a importância desse azimuth espiritual. E o que seria isso na prática? Parece repetição, mas toda vida que você ora, que você medita na palavra, que você adora, você está se realinhando. Nesse culto, quando você está cultuando verdadeiramente, quando você está recebendo a palavra, você está dando a oportunidade a você e ao Senhor de falar para você e a você de se corrigir. Você entende isso? Quando você ora, mas ora verdadeiramente, sabe? Quando você sobe ao monte, literalmente ou espiritualmente, ou seja, você se isola para orar, ou quando você ora verdadeiramente, mesmo estando aqui, não isolado, mas você está conectado verdadeiramente com o Senhor. Ou então quando você entra no lugar secreto, no seu quarto de oração, e não necessariamente eu estou falando de lugar, eu estou falando de um estado, de um ambiente que se cria, que não só o Senhor fala com você, não só você fala com o Senhor em oração, mas o Senhor fala com você, e ali se estabelece um diálogo, onde você faz o seu azimuth, onde você diz, poxa, Senhor Deus, eu estava errado aí, e eu preciso mudar de direção. Aqui, talvez um pequeno ângulo de 10 graus, mas eu preciso, porque daqui a um tempo, após percorrido uma longa distância, eu vou estar muito distante daquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, mudar isso na minha vida. Sabe, quando você ora verdadeiramente, quando você realmente ouve da parte do Senhor, quando você entrega tudo ao Senhor, quando você se humilha diante do Senhor, você está se ajustando, você está se entregando à palavra e tomando ao Senhor como referência. A palavra diz que quando nós nós olhamos ao Senhor face a face, em oração, em adoração, nós crescemos de glória em glória. Nós conseguimos andar nos pontos de controle intermediário até chegar no ponto final do nosso percurso, da nossa jornada que o Senhor tem aqui na terra. O Senhor
tem isso para nós. E não só em oração, é em adoração. Quando você adora, você percebe quem Ele é e você tem mais claramente a sua referência. Um Deus amoroso, Ele não tem filhos não amorosos. Ele precisa. Nós, naturalmente, precisamos ser amorosos. Um Deus bondoso não tem filhos maus, tem filhos bondosos. Um Deus paciente tem filhos pacientes. E o Senhor quer trabalhar isso na minha vida, na sua vida. E a oração, a adoração, nos leva a isso. E não é só uma vez, é constante. Perceba você que esses homens, essas mulheres, esses esportistas, quando estão andando nessa corrida, eles precisam constantemente, a cada ponto de controle, fazer o azimuth. E quantas vezes você está fazendo o seu azimuth espiritual? Quantas vezes você está em seus pontos de controle, que pode ser diários? Você está fazendo o seu azimuth? Você está buscando ao Senhor? Você está orando ao Senhor? Você está adorando ao Senhor? Você está meditando na palavra? Porque a palavra, ela está aqui, é letra, mas você precisa digeri-la, você precisa, a meditação é muito mais do que ler, é você realmente aplicar na sua vida. É como essa palavra diz, olha, sabe o que é certo? Pois agora corrija. Palavra, minha vida, mapa, opa, estou no ângulo errado. É para cá, não era para lá, é para cá. E aí você muda. Uma das primeiras mudanças grandes que acontece na nossa vida é a nossa conversão. E a palavra conversão, ela tem justamente esse significado. Você está dando para um lado e você converge para outro, ou para Jesus, onde o Senhor está, porque você estava indo para um abismo. Então existe uma conversão, ou seja, você muda a sua direção, faz o primeiro azimuth da sua vida espiritual, você vai lá e se alinha com Jesus e vai andando. Você entende isso? Então eu queria trazer para vocês, porque isso é indispensável na vida do cristão. Não tem como você andar e percorrer sua jornada espiritual, a jornada que o Senhor tem para você, sem esse azimuth. É isso que o Senhor lhe dá. É necessário a gente viver esse versículo 13 diariamente. Corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Porque o Senhor, Ele nos coloca isso. E a gente vai saindo sim desse percurso que o Senhor planejou, que Ele traçou para nós. A gente vai saindo sim. Você, pai, você sabe se você está sendo o melhor pai, a melhor versão de você como pai, né? Como o pastor Timóteo disse. Você está vivendo a melhor versão de você mesmo? Porque o Senhor tem para você uma melhor versão de você mesmo. O Senhor tem para você, como nós pregamos há um tempo atrás, um plano de você andar, correr e voar. Glória a Deus. Andar, correr e voar nele. Ele, assim como ele disse para o pastor, hoje, missionário pastor Theo Hayashi, ele disse, olha, você está vivendo muito aquém, né, do que eu planejei para você. Eu quero é que você voe, você está preso aí. E será que o Senhor não tem isso? Será que você não está vivendo isso? Como é que está o seu ministério? Será que você está vivendo o plano de Deus máximo para a sua vida? Será que a gente não precisa se realinhar? Será que você não precisa se realinhar? Será que eu não preciso me realinhar? Como é que eu vou saber disso? Eu preciso analisar o mapa, que é a minha vida. Eu preciso pegar a bússola, que é a palavra. Eu preciso adorar o Senhor e ver a referência. Perceber direito a bússola, porque tem muita gente que vai correr essa corrida, mas não tem uma bússola. Não tem a referência. A referência é outra coisa. A referência é uma pessoa. A referência é um ídolo. A referência é um influencer do YouTube. A referência é um amigo. E aí você perde toda a boa, perfeita vontade e perfeita vontade de Deus para você. Porque Ele não é mais sua referência. Ele não é mais sua bússola. A palavra não é mais sua bússola. E aí perceba você quantos Jeremias o Senhor tem mandado para você. Às vezes são os pastores da sua igreja, são seus pais, são seus amigos, que
que o Senhor coloca do seu lado mais chegados do que irmãos. Algumas vezes são aqueles conselheiros ali, aqueles momentos de PG tão simples, mas são momentos onde você pode fazer o seu azimute espiritual. E são indispensáveis para a sua vida. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é a questão do tempo. Então, se você caminhar na direção errada, ao longo do tempo, ao longo de uma grande distância, você vai perceber que está totalmente distante do plano de Deus. E o problema é que quando você perceber, já está longe demais. Então, que hoje você possa entender a importância disso. E hoje mesmo você fazer um azimute espiritual na sua vida. Você orar verdadeiramente, você buscar Deus verdadeiramente, ainda há tempo. Ainda há tempo. O Senhor te dá essa chance. E a igreja é isso, né? Muitas vezes na corrida de orientação, né, nesse esporte de orientação, o mais importante não é chegar com o menor tempo. Muitas vezes o mais importante é participar daquilo, é trocar experiências e aprender com outros esportistas. Então, quando você está com a igreja, quando você está no PG, quando você está na igreja, você vai aprendendo juntos. Você vai compartilhando experiências. A própria igreja também é usada pelo Senhor para te alinhar. A palavra diz que o Senhor concede dons a cada um. E cada um tem um dom. Cada um é importante. E se você se anular, você está se anulando como ferramenta numa igreja. E se você também não se deixar ser trabalhado, você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, viver em igreja é compartilhar essas experiências juntos. É sim fazer o azimute, mas perceber então que eu preciso melhorar, eu não estou sabendo ler essa bússola. Aí vem alguém e te ensina mais a palavra. Vem alguém e te ensina a orar. Vem alguém e ora por você e o Espírito Santo te dá novos dons. E assim a gente vai crescendo e caminhando a nossa jornada espiritual. Amém? Amém. Jesus é a nossa bússola. Jesus é a nossa bússola. Não tem outra bússola que não seja Jesus. Cuidado. Cuidado com as influências, as más influências. Cuidado com o que você tem visto no mundo. Porque, como nós pregamos em outras palavras, né? Tem gente que dá o seu tudo para alguém. Dá o seu tudo e esse alguém é um alguém errado. Isso aconteceu com Herodes, aconteceu com Sansão. Deu o seu tudo para Dalila. E quando você dá o seu tudo para a pessoa errada, você pode perder esse seu tudo. Essa brincadeira que muitas vezes se faz, né? Uma brincadeirinha, está perto dos filisteus. Não confie nos filisteus. Não confie nos povos vizinhos. O Senhor ele te chama para ser santo, santificado enquanto igreja. Não dê a mão para o mundo. Não dê a mão, não negocie os valores indegociáveis. Cuidado. Sansão, ele brincou e revelou o seu tudo para Dalila. E como disse um certo pastor, não brinque com os filisteus, porque eles começam seus amigos, mas no final você acaba cego e sendo feito de palhaço que nem Sansão. É uma palavra forte, mas é uma palavra real. Os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, cegaram Sansão e ficaram fazendo chacota com Sansão. E muitas vezes nós acabamos assim, quando nós brincamos, quando nós damos as mãos para o mundo, damos as mãos para os filisteus, nós olhamos para os vizinhos e nós não entramos em santidade. O Senhor tem um plano maravilhoso para você, mas isso depende da sua comunhão com Ele, da sua capacidade de fazer esse azimute. É isso que eu quero lhe dizer e compartilhar com você. Nós precisamos ser mais hábeis em fazer esse azimute, porque se nós não soubermos fazer isso, e cabe a nós fazer, porque cabe ao Senhor apresentar a sua palavra, cabe ao Senhor apresentar a bússola, cabe ao Senhor chamar os Jeremias, os Isaías, os João Batistas, cabe a Ele entregar, mas cabe a nós nos ajustarmos, e aí Ele coloca, se eles ouvirem,
E se eles se ajustarem, se eles ajustarem a direção e caminharem na direção certa, aí eles viverão a minha boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja hoje. Mas eu queria que você agora orasse, eu queria orar com você, eu queria que você fizesse hoje o seu azimuth, se é que você já não fez. Mas é o quê? É você orar, você adorar, você buscar o Senhor e perceber como você está, olhar o mapa da sua vida, olhar o Senhor e perceber, Senhor Deus, quantos graus eu preciso mover, para a direita ou para a esquerda, mas para que eu esteja alinhado à Tua palavra, alinhado à Tua vontade. Senhor Deus, eu preciso estar alinhado à Tua vontade, eu preciso estar indo e caminhando na Tua direção. Senhor Deus, me leva ao próximo ponto de controle. Senhor Deus, me leva, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, que Tu tens, por exemplo, algo para mim na minha área profissional. Pois, Senhor Deus, me alinha, Senhor Deus, me realinha, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tem algo para mim, ministerialmente falando. Senhor Deus, me ajuda, me revela, para que eu possa me alinhar. Essa capacidade de alinhar deve vir de você. Você precisa se realinhar. Não é o Senhor que vai te realinhar. O Senhor vai te dar todas as possibilidades, as ferramentas. Ele vai te entregar a bússola. Ele vai te entregar. Você tem o seu mapa. Você pode se realinhar, sim. Aí depende de você. Aí você vai decidir. Você vai matar o profeta, silenciar a palavra, ou você vai se ajustar. Amém?